Pai amado e Deus querido, Santo, maravilhoso, verdadeiro e único Deus. Bendito seja o teu nome, louvado seja o teu grande nome, pois é para a honra e a glória do teu santo nome. É que estamos aqui reunidos mais uma vez no nome de Jesus, para nos lançarmos quanto a este propósito de oração, esta campanha de oração segundo o livro de Atos dos Apóstolos, que hoje, pela tua misericórdia, graças a ti, chegamos ao seu dia de número 31. Pai, tudo isto é obra de tuas mãos. Jamais poderíamos chegar a este número e alcançar a quem foi alcançado, se não fosse pela tua mão poderosa, se não fosse pelo teu braço forte, se não fosse o teu Espírito Santo, se não fosse o sumo sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo, se não fosse pelo estado da igreja, se não fosse em teu nome, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, Criador dos céus, da terra e do mar, e de tudo que neles há. Por isso, obrigado, Senhor. Muito obrigado. Temos te conhecido através da tua palavra. Temos chegado a caminhos que jamais poderíamos imaginar por dar ouvidos à tua palavra. Bendisse o Senhor Jesus. O bom pastor cuida das suas ovelhas. Suas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E como disse o salmista, de fato, o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. De fato, Pai, como assim também está escrito, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Quero te agradecer em nome de Jesus pelas vidas que aqui estão conosco. São pessoas, Pai, são obras de tuas mãos que se inclinaram para o Senhor, o nosso Deus, a fim não apenas de te ouvir, mas de te obedecer e viver verdadeiramente uma vida em abundância, que é uma vida com a paz do Senhor que excede todo entendimento, a paz que o mundo não pode e nunca vai nos oferecer, e a alegria da salvação. Principalmente aquilo que implica a vida eterna em Cristo Jesus, pois aqueles que assim creem já passaram desse tempo presente. Pela fé, já vivemos na eternidade junto contigo. Em nome de Jesus. Louvo o teu nome por estes que sempre permanecem conosco e oro ao Senhor para que eles continuem crescendo na graça e no conhecimento de Deus, à luz de tua palavra. Como também te agradeço por todos estes meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, que pela primeira vez participam conosco deste propósito. Pai, apenas através do teu Espírito Santo e da tua palavra, é que elas de fato vão compreender, vão discernir, na verdade, qual é a tua vontade. Se este ou esta que se junta a nós pela primeira vez, não discernir pelo Espírito, não poderá continuar conosco, pois a carne é fraca, e se dermos espaço, meios para que ela ganhe força, então certamente não podemos ter um olhar espiritual quanto àquilo que é de fato a vontade do Senhor para aqueles que o amam, que temem e tremem diante dele. Falando de todos pela fé, lanço diante do Senhor, aos teus pés, todos os pedidos de orações que nos foram conhecidos. Mensagens de textos, fotografias, áudios e até a participação do meu irmão e da minha irmã em silêncio.
e todos aqueles que de alguma forma interagem conosco pela fé através deste ministério e deste chamado. Está tudo aos teus pés. E creio que o Senhor é Deus para responder com fogo, revelando a tua vontade, a tua palavra para todos aqueles que, como Abraão, teve fé. Creu, e tua palavra vai dizer que isso lhe foi imputado como justiça. Pai, nesse dia de número 31 do nosso propósito de oração, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, damos continuidade ao capítulo de número 12. Na verdade, a parte final do capítulo de número 12. E aqui, Pai, neste texto, a partir do versículo de número 19, podemos ver e considerar algumas coisas que ocorreram naqueles dias com a tua igreja, que parecem ser de fato boas notícias. Afinal de contas, o rei Herodes, aquele, Pai, que estava perseguindo a igreja de forma violenta e brusca, aquele, Pai, que a tua palavra vai dizer que a intenção dele era de maltratar a igreja, aquele que matou a espada Tiago, irmão de João. O texto vai dizer que numa situação em que ele deveria glorificar o teu nome, ele não o fez, mas aceitou as vozes que estavam ao seu redor dizendo: é voz de Deus e não de homem. Tua palavra vai dizer que naquele instante o anjo do Senhor feriu Herodes e ele morreu comido por vermes. Pai, este texto é usado inclusive em canções para vibrar quanto à derrota do inimigo. E de fato, querendo ou não, foi uma grande baixa para o nosso adversário. Mas o que está nas entrelinhas é mais do que isso. Porque o fato é que a morte de Herodes não paralisou a perseguição, não parou a perseguição. Os apóstolos continuaram fugindo, continuaram sendo ameaçados, inclusive mortos, e até de forma mais trágica e violenta. Mas então o que na verdade está nesse texto, Pai? O que na verdade o Senhor está a nos revelar quanto àquilo que te apresentamos em nossos pedidos de orações? No finalzinho desse texto, Pai, aqui diz que a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Pai, inclusive, também há um relato de que Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Logo, mostrando de fato que a igreja não parava. A igreja não estacionava. A igreja não dava, como podemos dizer, não dava ares para uma ou outra notícia, mas sim aquilo que o Senhor Jesus declarara em meio à ascensão aos céus, de que fôssemos por todo o mundo pregar o Evangelho, sendo testemunhas do seu reino. Porque, Pai, Herodes, querendo ou não, é uma personificação do mal, daquilo que ocorre ao nosso derredor. O inimigo com seus levantes, com suas armadilhas, suas ciladas, suas tramas. Mas aqui também há sagacidade,
a astúcia por parte do inimigo. Porque o texto vai dizer que nesse lugar onde Herodes foi declarado como uma espécie de Deus, digamos assim, aqui diz que Herodes estava muito irado com o povo de Tiro e Sidom e certamente estava procurando criar uma situação para destruí-los. Mas logo esse povo tratou de entrar num acordo com Herodes. E tudo isso porque o texto diz que eles precisavam de alimento e por isso procuraram ter uma audiência com ele. Na verdade, o texto vai dizer que eles dependiam das terras do rei Herodes para obter alimento. Pai, eis aqui as nossas vidas. Eis aqui o mundo presente. Pai, nós não podemos pensar que a resposta para o nosso sofrimento esteja no mundo. Que o prazer e a alegria de nossos corações, a vida abundante que o Senhor nos prometeu em Jesus, esteja em meio a paixões mundanas, a um olhar carnal. Quantos de nós aqui não estamos esperando algo físico, algo lógico, algo na condição natural do homem, uma coisa lógica, quando na verdade o Senhor está agindo no sobrenatural, no mundo espiritual? Temos que parar com essa coisa de esperar nos homens, de esperar nos governos, de esperar pelo outro. É claro que o Senhor é o soberano de toda a terra e, querendo assim, o Senhor sempre vai usar, inclusive, pessoas para nos auxiliar e nos ajudar. Mas a questão aqui não é apenas no que envolve pessoas, mas o mundo, o sistema em que as pessoas estão laçadas. E quanto a isso, aquilo que implica o mundo, nós não podemos ter amizade. Tua palavra diz que ter amizade com o mundo é ser inimigo de Deus. E é certo que tudo aquilo que envolve o mundo perecerá um dia. Será como Herodes, os vermes comerão. Então a nossa esperança não pode estar naquilo que é palpável, naquilo que é transitório. Nós não podemos pensar que a solução de nossos problemas esteja numa pessoa em particular, numa situação em particular, num lugar em comum. Nós não podemos pensar que o nosso socorro vem das finanças, venha de uma situação onde parecemos que o plano a qual foi elaborado por nós de fato é perfeito, porque tudo isso perecerá. Porque segundo o texto sagrado, Tiro e Sidom, em virtude da mão de Herodes para alimentá-los, o tiveram como Deus e o adoraram. E ali a sua esperança caiu por terra. Se colocarmos a esperança no mundo, a nossa esperança vai cair por terra. Talvez por isso a demora da cura, a demora da paz, a demora da provisão, a demora de um tempo de comunhão com Deus, porque o nosso coração está dividido. Queremos estar com Deus, mas queremos ser alimentados pelo homem. Não é assim. Porque enquanto tudo isso acontecia, o que a igreja fazia? Continuava a crescer e a espalhar-se. Esse é o ide, esse é o mandamento, se encher de Deus, mortificar a carne. Quantas vezes, Pai, iremos repetir? O Espírito Santo responde: quantas vezes for necessário. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque se ficarmos nesta condição de Tiro e Sidom, esperando por Herodes, esperando pelo mundo, esperando por outro, esperando pelo lugar, esperando pelo dinheiro, esperando por um governo, vamos perecer
e não será apenas nesse tempo presente, mas na morte eterna. Vamos terminar como Herodes, sendo comido por vermes. Que possamos fazer como a igreja, continuar a crescer e a nos espalharmos segundo a tua vontade, no meio da tribulação e no meio da ameaça, no meio da dificuldade, no meio do estreito, porque esse é o caminho que leva para a salvação, um caminho estreito. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto, nos concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte para nós o teu rosto e nos dê a paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém.